Bom dia, tudo bem? Hoje é dia 21 de julho de 2026, aqui é exatos 2 meses, completo 56 anos de idade e a gente seguindo aqui nessa travessia, né? Ontem a gente conversou sobre a possibilidade de eu construir um novo produto. Esse novo produto, ele vai diretamente ao encontro do que eu, ao longo da minha jornada profissional toda, muito trabalho com gestão de projetos, implementação de soluções para grandes empresas, projetos complexos, e a gente sempre tinha que lidar com uma equipe multidisciplinar para entregar esses projetos. E a ideia é exatamente a gente buscar virtualizar, de certa forma, essa equipe multidisciplinar, fazendo um pequeno reavivamento de como o mundo seguiu ao longo da sua jornada de gestão de projetos. A gente trabalhou muito tempo ali com projetos com a metodologia de entregar projeto de cascata, né? Que você vai lá, entende tudo que precisa ser feito, faz as especificações funcionais, discute com a área usuária, com o cliente final, se é aquilo mesmo que ele quer. Depois você pega essa especificação funcional, transforma essa especificação funcional, depois dela estar aprovada, numa especificação técnica, passa para o time de construção, eles constroem, fazem os testes unitários, os testes integrados, devolve para o usuário final fazer a homologação daquele produto. Só que esse é um processo muito longo e da hora que começa a especificação funcional até a hora que volta para testar e homologar, demandava um tempo muito longo. E às vezes quando voltava o mundo já tinha mudado, a necessidade era outra, precisava de uma mudança. E para evitar esse processo muito longo, esse investimento de um tempo muito longo, e às vezes quando volta já não é mais aquilo que a área usuária quer receber, foi construída uma metodologia que a gente chama de metodologia ágil, que é a gente tentar antecipar e entregar pequenas partes desse produto rapidamente para o cliente final, para ele testar, ver se é aquilo mesmo que ele quer, fazer o teste que ele precisa fazer, aceitar ou não, e a gente vai evoluindo a partir daí. Dentro dessa metodologia ágil existem alguns papéis na figura de pessoas que funcionam ali dentro de uma squad. Dentro dessa squad existe ali o papel do Scrum Master, que interage com o time e com o PO ou com a equipe de gestão, ou com usuários finais e a equipe de gestão do cliente. E o Scrum Master funciona ali como um orquestrador de todas as atividades que o time precisa fazer. Os desenvolvedores precisam entender o que vem dentro daquela sprint, precisam entender os itens de backlog que o Product Owner priorizou para aquela sprint, eles fazem a pontuação, vê se tem todas as necessidades, todos os requisitos técnicos para construir aquela sprint estão preenchidos, e a partir dali constrói essa sprint, e a sprint tem um tempo determinado. Hoje no mercado, por padrão, a mais rápido, a gente define ali 2 semanas, então a cada 2 semanas tem entrega. Então, qual é a ideia? Por que eu fiz toda essa introdução? Qual é a ideia que a gente teve aqui para construir esse novo produto? Eu vou construir essa squad virtual, ou seja, a gente vai construir os papéis do Scrum Master, do PO, do desenvolvedor, do QA, do arquiteto e do cara que faz o papel de deployer, que faz a entrega do que foi aprovado em produção para controlar a release. A gente vai construir todo esse arcabouço de time virtual, e a partir daí a gente vai entregar para esse time virtual o produto que a gente queira que seja construído. Então a gente vai definir qual é a tecnologia que a gente quer desenvolver, várias possibilidades, qual é o ambiente, quais são os ambientes que a gente vai construir. Normalmente a gente vai construir com desenvolvimento, homologação e a produção, e vai controlar esse versionamento ao longo desse tempo. Obviamente que numa squad virtual a velocidade tem que ser maior, né? Então essas sprints vamos pensar aí, em vez de fazer uma sprint de 2 semanas, fazer uma sprint entre 2 e 4 horas para ver se isso funciona, e a partir daí ir evoluindo. Então, na verdade, é um grande time virtual que vai construir, entregar valor tanto dentro das empresas quanto para pequenos negócios.
Não sei quanto tempo vai demorar isso, faz parte do aprendizado, entendo que isso vai ser uma construção longa. Ontem, na hora que a gente começou a pensar no que precisa construir, a gente planejou algo entre 30 e 34 documentos, que esses documentos vão ter ali políticas e diretrizes, regras, as especificações iniciais, as especificações direcionadas para desenvolvimento, que eu vou dizer o que precisa estar preenchido e qual é a sequência que a gente vai seguir nesse desenvolvimento. A gente está construindo tudo isso justamente para travar a inteligência artificial e não deixar ela sair construindo coisas da cabeça dela. E a gente vai, aos poucos, seguindo nessa construção. Algumas coisas que podem acontecer, eu não consegui construir isso no final desse tempo, esbarrar com algum gap de conhecimento meu, ou alguma impossibilidade técnica para a inteligência artificial do jeito que ela está hoje, ou seja, ela precisaria ainda evoluir, ter a capacidade de conseguir contextualizar mais para a gente poder restringir nesse formato, a gente chegar, conseguir construir, mas não ter capacidade financeira para colocar esse produto no mercado, e aí a gente tem que ir para uma rodada de buscar investidor, que já fiz, faz parte do jogo, que eu também não sei quanto tempo vai demorar. Pontos que vêm de preocupação, que enquanto eu estou construindo esse produto, eu não estou olhando para nada, tirando ali o app do Vistoria Fácil, que já está aí funcionando, não estou olhando para nada que me dê, que construa receita, né? Eu vou estar consumindo um patrimônio que foi planejado para isso, mas de certa forma isso deixa a gente ali meio que nem siri na lata, que a gente fica ali, putz, quanto tempo vai demorar isso? Mas assim, sempre pensando que a gente está seguindo o que a gente precisa fazer, dentro do processo que a gente precisa estar caminhando, e vamos lidar com os problemas na hora que os problemas acontecerem. Não vou tentar antecipar situações que eu não conheço, que eu não tenho todas as variáveis para poder resolver. Então eu estou lidando com os problemas que a gente está tendo nesse momento, para a gente poder construir e dissolver esses problemas, conseguir evoluir. E a partir daí, vamos pensar na situação que a gente consiga colocar esse produto de pé, funcionando. A gente pode estar, eu tenho a capacidade de, se ficar uma coisa um pouco mais simples, eu tenho a capacidade de fazer o investimento e buscar vender esse produto no mercado, ou a gente vai ali buscar investimento. São três caminhos possíveis, ou seja, eu não consegui fazer, mas não tenho capacidade de fazer essa alavancagem para continuar construindo e aí buscar ajuda, ou conseguir fazer e investir sozinho e as coisas acontecerem a partir dali. De qualquer forma, é um aprendizado. Vou estar compartilhando com vocês aí coisas que vão estar funcionando, coisas que não estão funcionando. Ontem tive vários problemas de processamento, de performance com o ChatGPT na parte da tarde, se perdeu no raciocínio, se perdeu na construção dos documentos. Tentei mudar de chat, mudei de chat, levei para outro chat, também não consegui entregar o documento no padrão que a gente estava construindo no chat anterior, porque ele perde o contexto do que a gente estava fazendo. Então, assim, tem muito problema que a gente está lidando. Obviamente que qualquer situação que a gente vai estar trabalhando tem problema. Se fosse no mundo real, a gente teria outro tipo de problema. Aqui os problemas que a gente está encontrando é esse. Vamos buscar a forma de lidar com esses problemas, tá? Eu, pessoalmente, falando de mim agora nessa travessia, tenho ficado bem mais equilibrado assim, nas angústias e nas euforias. Toda vez que a gente consegue implementar alguma coisa, a gente tende a ficar um pouco mais eufórico. Eu estava abrindo muita frente. Esse mundo é um mundo muito legal de você ter a ideia e conseguir implementar essa ideia muito rapidamente, testar essa ideia de forma muito rápida. Então isso a gente precisa controlar também, ou seja, não só os vales como os picos, para a gente poder estar aí conseguindo produzir. Mas eu tenho conseguido ali com meditação, com terapia, com ponderações comigo mesmo, conversando ali com as minhas duas entidades que me acompanham aí nesse processo de construção e tentativa de desconstrução nesse processo inteiro. A gente tem debatido bastante e chegado aí a um caminho do meio, que na verdade sou eu que pondero. Mas é isso, pessoal. Estou seguindo aqui para iniciar esse dia de hoje com vontade, com energia, sabendo que a gente precisa construir, e estamos juntos, beleza? Vamos lá.